Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que não poupará esforços para restabelecer a democracia na Venezuela. Bolsonaro fez um pronunciamento em Brasília ao lado de Juan Guaidó. O Brasil reconhece o presidente da Assembleia venezuelana como chefe de Estado. Ele afirmou que a luta que vem travando por democracia e liberdade na Venezuela é constitucional. Guaidó também declarou que o encontro desta quinta em Brasília marca um novo começo na relação entre os países. O líder opositor do ditador Nicolás Maduro afirmou que pretende retornar ao seu país no final de semana ou, no mais tardar, na segunda-feira. Vamos lá, Carlos Andreasa. A Vera ontem foi muito feliz na leitura dessas viagens do Guaidó pela América do Sul. Ele busca se cacifar para retornar à Venezuela e não ser preso. Isso me parece muito claro. De modo que, da parte do Brasil, o discurso do Estado brasileiro, na palavra do presidente, me parece muito correto. De novo, prudente, sereno, tendo como norte os limites da diplomacia, evitando cair em provocações, evitando, portanto, a tentação bélica. Não faltam conselheiros do caos. Me parece muito bem encaminhada a posição brasileira, inclusive liderando, dentro do grupo de Lima, o grupo dos ponderados. Merece elogio. Vera Magalhães. Pois é, ele veio aqui em busca desse lastro. Vamos ver se isso é suficiente para que ele volte e não seja preso pelo regime do Maduro, né? Que tem aí, tá vivendo seus estertores, tem assistido diariamente a deserção de militares para a Colômbia e vai perdendo, portanto, a sua base mais importante interna. E vamos ver se isso é suficiente para que haja a tal transição. Tem outros fatores que dificultam, né, Silvio? A gente tem ali na Venezuela uma milícia urbana incentivada pelo Maduro, que a gente não sabe se ainda tem um peso para mantê-lo também no poder. Tem essa coalizão externa que ele está tentando montar com a Rússia e a China, que pode se contrapor de alguma maneira ao Grupo de Lima e de outros países que não reconhecem mais a sua presidência. Então, tem ainda alguns fatores a serem desarmados para que o Maduro de fato caia. E também a negociação do que seria feito com ele, o que seria, o que aconteceria com ele. Nessas declarações no Brasil, o Guaidó já foi um pouco mais elástico, né, nesse sentido, admitindo aí uma negociação que pusesse fim a esse impasse, etc. Não é um nó de fácil desatamento, é algo difícil. O Brasil está numa posição bastante retrancada, né? Foi até onde pôde no apoio a ele, tanto que é estranho, a visita do Guaidó não constou como um compromisso oficial do Bolsonaro, apesar do Brasil já ter reconhecido o governo encarregado do Guaidó na Venezuela. Eu acho que o Brasil também avalia o quadro e começa a ver que não tem mais muito por onde ajudar. Ele foi até onde podia ir, fez seus gestos diplomáticos e agora vai aguardar que os venezuelanos decidam por si essa transição. Joel, sua análise. Exato, o momento crucial agora é essa volta do Guaidó para a Venezuela. Ele, enquanto esteve fora do país, tentou coordenar ações como envio de ajuda humanitária, que talvez conseguisse algum apoio ou mobilizasse uma população contrária ao regime dentro da Venezuela, mas o Maduro barrou e quem estava tentando mandar o apoio humanitário também não insistiu muito, então terminou naquilo mesmo. Agora uma conversa aqui com o nosso presidente, mas acredito que internamente para ele lá na Venezuela, uma conversa com o Bolsonaro, por exemplo, não agregue tanto assim. E ele vai voltar para o país dele, portanto, e ao que tudo indica, não há da parte da população que o apoia essa disposição de, se preciso for, ir para as ruas mesmo e manter aquela pressão forte sobre o governo e exigir a queda do Maduro, né? Isso já foi feito antes. O Maduro sofreu ali grandes manifestações contrárias a ele e não abriu mão do poder. Pelo contrário, reagiu com violência, acabou diminuindo as manifestações contrárias, então ficou nesse impasse e não me parece que tenha acontecido nada desde lá até agora que seja capaz de quebrar esse impasse. Portanto, a estratégia se mantém, né? Pressão sobre o país, talvez aumentar as sanções econômicas, sim, aumentar as sanções para quem continua participando do regime, para quem está ali nos altos escalões do regime,
contando com uma deserção crescente aí de militares, mas é um caminho olhando aí para um prazo mais longo e apostando que a piora das condições vai exigir do Maduro uma disposição de negociar e de sair. O Maduro, isso é uma vitória recente, né? O Maduro, poucos dias atrás, disse que estava sim disposto, via o diplomata da Venezuela na ONU, que estava disposto a sentar para conversar. Então, isso já é um ótimo sinal de que a estratégia está dando certo. Lembrando, pensar numa guerra neste momento, como se aventou nas semanas passadas, é lidar com um imponderável e um risco enorme para a região. A Vera lembrou, tem milícias do Maduro na Venezuela, armadas, talvez que cheguem a 1 milhão de pessoas armadas. Se não tiver mais exército nacional, se ele estiver mobilizado na guerra, for destruído, o que esses milicianos vão fazer com o país daí por diante, né? Então, apostar na guerra realmente é apostar no caos na região. Acho que isso não interessa a ninguém. Interessa tirar o Maduro e colocar a democracia sem um banho de sangue. Eu acho que um dos sinais de que o Brasil está pondo as barbas de molho nessa questão e que não vai mais muito além do que já foi, é a declaração do vice, né, Hamilton Mourão, que não descartou a possibilidade de uma guerra civil no país. Acho que justamente em função disso, milícia armada, exército que começa a ir cada um para um lado, essa situação de fome e desespero social que se prolonga e se agrava. Então, acho que o Brasil está olhando para isso, vendo que a saída não é fácil e dizendo, até aqui nós fomos, mas daqui em diante é com vocês. E que está correto, né? Não dá para entrar no país aí com tudo que pode dar errado.